Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a mensagem de Natal do Papa Francisco e a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo, com a concessão da indulgência plenária. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano. Raimundo Lima, desejando a você um feliz e santo Natal. Boas festas a todos. Temos as imagens da Praça São Pedro. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a sacada central da Basílica Vaticana para então transmitir ao mundo, à cidade de Roma e ao mundo, a sua mensagem natalina e a bênção Urbi et Orbi, como dissemos, com a concessão da indulgência plenária. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento, sendo enquadrado o presépio montado na Praça São Pedro, como é tradição todos os anos, e este ano o presépio vem do Peru. Ressaltávamos esta particularidade da bênção Urbi et Orbi com a concessão da indulgência plenária. Em relação à bênção Urbi et Orbi, é bom ressaltar que o termo significa a cidade de Roma e ao mundo. Tem este nome porque tal frase abria os discursos dos pontífices. Hoje se chama assim esta bênção, que é concedida nas duas maiores solenidades da Igreja Católica, a Páscoa da Ressurreição e o nascimento do menino Jesus, o Natal, portanto. Esta bênção só pode ser concedida pelo Sumo Pontífice, é bom ressaltar, ou seja, o Papa. E é costume que nessas bênçãos o Papa então se dirija aos fiéis do mundo inteiro, como faz então nesta ocasião, transmitindo a sua mensagem de Natal. A bênção é concedida diretamente da sacada central da Basílica de São Pedro. E um motivo particularmente importante da bênção, ressaltamos, é que ela concede, como dissemos, a indulgência plenária aos fiéis que se confessaram, comungaram, rezaram pelas intenções do Santo Padre, ou seja, as habituais condições para receber a indulgência plenária. Ressaltamos, esta é uma manhã de chuva em Roma, na Praça São Pedro, neste momento, na cidade do Vaticano, 14 graus centígrados e 89% de umidade relativa do ar. Já choveu bastante hoje e a previsão é de chuva no decorrer deste sábado, 25 de dezembro. Não obstante a chuva, que neste momento deu uma trégua, temos uma significativa presença de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. Podemos acompanhar aqueles que nos acompanham tendo as imagens, com a Praça São Pedro então pontilhada pelos guarda-chuvas dos fiéis e peregrinos presentes que aguardam neste momento, com o olhar voltado para a sacada central da Basílica Vaticana, aguardando dentro de instantes o Santo Padre que assomará então para transmitir a sua mensagem com a sua bênção Urbi et Orbi. O Santo Padre presidiu a Santa Missa da noite de Natal, ontem, portanto, à noite, a Missa do Galo. Neste Natal, pedir a Jesus a graça da pequenez, disse o Papa. Pequenez foi a palavra que Francisco escolheu para marcar o Natal de 2021, como vem ressaltando também nos discursos destes dias. Enquanto vamos atrás de poder, sucesso, validade e força, Jesus vem ao mundo para indicar o caminho contrário, feito de humildade, ternura e serviço. O Santo Padre acaba de assomar a sacada central da Basílica, a cena para os fiéis e peregrinos presentes na praça, que aguardam então a sua mensagem com bastante expectativa. Este é um dos momentos de grande expectativa, esta mensagem do Santo Padre, quando ele, do seu coração de pastor, olha para várias realidades, dirigindo então a sua mensagem aos fiéis do mundo inteiro. Ressaltamos, é um momento que se reveste de grande solenidade. Temos neste momento a execução dos hinos que caracterizam este momento, as honras militares para a bênção Urbi et Orbi. Temos então a execução do hino pontifício.
As notas, então, executadas pela Guarda Suíça. Destacamos que temos, então, essa honra militar, as honras militares para a bênção. O Papa tem diante de si essa formação da Guarda Pontifícia e um batalhão de representação das Forças Armadas Italianas. Portanto, são também duas bandas, a da Pontifícia e a dos Carabineiros. O hino de Mameli, neste momento, o hino italiano, notas introdutórias, então executadas neste momento. São, portanto, essas honras militares que antecedem a mensagem do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi. Acompanhemos. Acompanhamos a seguir a mensagem do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal! A palavra de Deus, que criou o mundo e dá sentido à história e ao caminho do homem, fez-se carne e veio habitar entre nós. Apareceu como um sussurro, como um murmúrio de uma brisa ligeira, deixando cheio de maravilha o coração de todo homem e mulher que se abre ao mistério. O Verbo se fez carne para dialogar conosco. Deus não quer construir um monólogo, mas um diálogo, pois o próprio Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, é diálogo, comunhão eterna e infinita de amor e vida. Quando veio ao mundo, na pessoa do Verbo encarnado, Deus mostrou-nos o caminho do encontro e do diálogo. Mas Ele próprio encarnou em si mesmo este caminho para nós podermos conhecê-lo e percorrê-lo com confiança e esperança. Irmãos e irmãs, como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades? Apercebemos-nos ainda melhor disso neste tempo de pandemia. A nossa capacidade de relações sociais é duramente posta à prova. Aumenta a tendência para fechar-se, arranjar-se sozinho, renunciar a sair, a encontrar-se, a fazer coisas juntos. E, mesmo a nível internacional, corre-se o risco de não querer dialogar, o risco de que a complexidade da crise induza a optar por atalhos em vez dos caminhos mais longos do diálogo. Mas, na realidade, só estes conduzem à solução dos conflitos e a benefícios partilhados e duradouros. Com efeito, ao mesmo tempo que ressoa à nossa volta por todo o mundo o anúncio do nascimento do Salvador, fonte da verdadeira paz, vemos ainda tantos conflitos, crises e contradições. Parecem não ter fim e já quase não os notamos. De tal maneira, nos habituamos que há tragédias imensas das quais já nem se fala. Corremos o risco de não ouvir o grito de dor e desespero de tantos irmãos e irmãs nossos. Pensemos no povo sírio, que há mais de uma década vive uma guerra que já causou muitas vítimas e um número incalculável de refugiados. Olhemos para o Iraque, que luta ainda para se levantar depois de um longo conflito. Ouçamos o grito das crianças que se levanta do Iêmen, onde uma tragédia enorme, esquecida por todos, se consuma há anos em silêncio, provocando mortes todos os dias. Lembremos as contínuas tensões entre israelenses e palestinos que se arrastam sem solução, com consequências sociais e políticas cada vez mais graves.
Não nos esqueçamos de Belém, o lugar onde Jesus viveu a luz e que vive tempos difíceis, inclusive pelas dificuldades econômicas devidas à pandemia que impede os peregrinos de chegarem à Terra Santa, com consequências negativas na vida da população. Pensemos no Líbano, que padece uma crise sem precedentes, com condições econômicas e sociais muito preocupantes. Mas no coração da noite eis o sinal de esperança. Hoje, o amor que move o sol e as mais estrelas, como diz Dante, se fez carne. Veio em forma humana, partilhou os nossos dramas e rompeu o muro da nossa indiferença. No frio da noite, estende os seus bracinhos para nós. Tem necessidade de tudo, mas vem para nos dar tudo. A Ele pedimos a força de nos abrirmos ao diálogo. Neste dia de festa, imploramos-lhe que suscite no coração de todos anseios de reconciliação, anseios de fraternidade. A Ele dirijamos a nossa súplica. Menino Jesus, dai paz e concórdia ao Oriente Médio e ao mundo inteiro. Amparai a quantos se encontram empenhados em prestar assistência humanitária às populações forçadas a fugir da sua pátria. Confortai o povo afegão, que há mais de 40 anos está submetido à dura prova por conflitos que impeliram muitos a deixar o país. Rei dos povos, ajudai as autoridades políticas a pacificar as sociedades abaladas por intenções e contrastes. Sustentai o povo de Mianmar, onde intolerância e violência se abatem, não raro, também sobre a comunidade cristã e os locais de culto, e turbam o rosto pacífico daquela população. Sede luz e amparo para quem, mesmo indo contra a corrente, crê e trabalha em prol do encontro e do diálogo. E não permitais que se espalhem na Ucrânia as metástases de um conflito granguenado. Príncipe da Paz, assisti a Etiópia na descoberta do caminho da reconciliação e da paz, através de uma discussão sincera que coloque em primeiro lugar as necessidades da população. Escutai o clamor das populações da região do Sahel, que sofrem a violência do terrorismo internacional. Voltai o olhar para os povos dos países do norte da África, que são atribulados pelas divisões, o desemprego e o desnível econômico, e aliviai os sofrimentos dos inúmeros irmãos e irmãs que padecem com os conflitos internos no Sudão e Sudão do Sul. Fazei que, nos corações dos povos do continente americano, prevaleçam os valores da solidariedade, reconciliação e convivência pacífica, através do diálogo, do respeito mútuo e do reconhecimento dos direitos e valores culturais de todos os seres humanos. Filho de Deus, confortai as vítimas da violência contra as mulheres, que graça neste tempo de pandemia. Concedei esperança às crianças e adolescentes que são vítimas de bullying e de abusos. Dai consolação e carinho aos idosos, sobretudo aos mais abandonados. Proporcionai serenidade e unidade às famílias, lugar primário da educação e base do tecido social. Deus conosco, concedei saúde aos doentes e inspirai todas as pessoas de boa vontade a encontrar as soluções mais adequadas para superar a crise sanitária e as suas consequências. Tornai generosos os corações para fazerem chegar os tratamentos necessários, especialmente as vacinas, às populações mais necessitadas. Recompensai todos aqueles que mostram solicitude e dedicação no cuidado dos familiares, dos doentes e dos mais fragilizados.
Menino de Belém, tornai possível, em breve, o regresso à casa de tantos prisioneiros de guerra, civis e militares, dos conflitos recentes e daqueles que estão presos por razões políticas. Não nos deixeis indiferentes à vista do drama dos migrantes, deslocados e refugiados. Os seus olhos pedem-nos para não voltarmos o rosto para o outro lado, para não renegarmos a humanidade que nos une, para assumirmos as suas histórias e não nos esquecermos de seus dramas. Verbo eterno, encarnado, tornai-nos solícitos pela nossa casa comum, também ela enferma pelo descuido com que frequentemente a tratamos, e incitai as autoridades políticas a encontrarem acordos de tal modo eficazes que as próximas gerações possam viver num ambiente respeitoso da vida. Queridos irmãos e irmãs, muitas são as dificuldades do nosso tempo, mas a esperança é mais forte, porque um menino nasceu para nós. Ele é a palavra de Deus que se fez infante, capaz apenas de chorar e necessitado de tudo. Quis aprender a falar, como qualquer criança, para que nós aprendêssemos a escutar Deus, nosso Pai, a escutar-nos uns aos outros e a dialogar como irmãos e irmãs. Ó Cristo, nascido para nós, ensinai-nos a caminhar convosco pelas sendas da paz. Feliz Natal para todos. Estão aí, portanto, as palavras do Santo Padre, a sua mensagem de Natal. Temos o Ângelus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut divini ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per reunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amém. A nossa saudação às emissoras de televisão que se juntaram a nós em Mundovisão, e temos a seguir o cardeal protodiácono Renato Rafael Martino, que anuncia a concessão da indulgência plenária que será feita pelo Santo Padre. O Santo Padre Francisco concede a todos os fiéis presentes e àqueles que recebem sua bênção por meio do rádio, da televisão e das novas tecnologias de comunicação, a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Oremos a Deus Todo-Poderoso para que conserve longamente o Papa à frente da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos então a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre, com a concessão da indulgência.
Preparemos-nos para receber então a bênção do Santo Padre. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade confiamos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós e, após ter perdoado os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, um tempo para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com coração contrito, e a bênção da vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Acabamos de receber então a bênção do Santo Padre, acompanhada da concessão da indulgência para aqueles que se confessaram, que comungaram, que rezaram pelas intenções do Santo Padre neste período, assim observando as habituais condições para a concessão da indulgência plenária. Segue esse momento de silêncio na praça, após a concessão, após a bênção e a concessão da indulgência. Segue o momento, então, das honras militares mais uma vez. Estamos acompanhando o momento das honras militares após a concessão da bênção Urbi et Orbi com a indulgência plenária. Ressaltávamos a presença das duas bandas, a banda pontifícia e a banda dos carabineiros, que executam os hinos. A execução do hino pontifício e agora a execução do hino italiano, o hino de Mameli, assim chamado do poeta do ressurgimento Goffredo Mameli. Saltamos o hino oficial do Estado da Cidade do Vaticano, que temos desde 1949, por disposição do Papa Pio XII, e a marcha pontifícia composta pelo célebre musicista francês Charles Gounod.
Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, os quais respondem com um caloroso aplauso à saudação do Santo Padre, que então acena para os presentes antes de deixar a sacada central da Basílica Vaticana. Ressaltávamos este um momento que se reveste de grande solenidade e aguardado com grande expectativa, momento em que o Santo Padre dirige a sua mensagem de Natal. O Santo Padre, como destacávamos, do seu coração de pastor, lança o seu olhar para várias realidades e dessa vez o fez em forma de oração, em grande parte a sua mensagem dirigindo-se diretamente ao Senhor Deus Menino, que traga paz para a humanidade, que traga paz para tantas realidades de sofrimento. O Verbo se fez carne para dialogar conosco, disse o Papa. Deus não quer construir um monólogo, mas um diálogo, pois o próprio Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, é diálogo, comunhão eterna e infinita de amor e de vida. O Santo Padre, voltando seu olhar para várias realidades, lembrou a situação do povo sírio, que há mais de uma década vive uma guerra que já causou muitas vítimas e um número incalculável de refugiados. Olhou ainda para o Iraque, que luta para se levantar depois de um longo conflito. Ainda ao seu olhar para o Iêmen, onde há uma tragédia enorme esquecida por todos e se consuma há anos em silêncio, provocando mortes de todos os dias. Santo Padre ainda voltou seu olhar para a realidade do Oriente Médio, com particular Israel e Palestina, uma situação que se arrasta sem solução, com consequências sociais e políticas cada vez mais grave. Lembrando ainda Belém, o lugar onde Jesus viu a luz e que vive tempos difíceis, inclusive pelas dificuldades econômicas derivadas da pandemia que impede os peregrinos de chegarem à Terra Santa. Lembrou ainda do Líbano e ainda a situação também de dificuldade vivida em outras partes do mundo, ainda em relação ao Oriente Médio e ao mundo inteiro. Lembrou o povo afegão, a situação também de dificuldade e de crise em Mianmar. Santo Padre lembrou ainda a situação na Ucrânia, Etiópia, situação difícil na África do Norte, no Sudão e Sudão do Sul, e também o continente americano, onde pediu, em forma de oração, que prevaleçam os valores da solidariedade, reconciliação e convivência pacífica através do diálogo e do respeito mútuo e do reconhecimento dos direitos e valores culturais de todos os seres humanos. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco e, mais uma vez, desejar um feliz e santo Natal a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.